Bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos direto ao ponto. Existe uma guerra acontecendo agora que vai definir o futuro da tecnologia. E não é sobre software. A grande questão é: quem vai controlar o hardware, a infraestrutura física que roda toda a inteligência artificial do planeta? E veja bem, não estamos falando de placas de vídeo para rodar jogos. O buraco é muito mais embaixo. O hardware de IA virou uma questão de domínio corporativo, de poder e até de soberania nacional. É um xadrez global. E nesse tabuleiro, nós temos dois jogadores principais. De um lado, o Titã, a NVIDIA, com suas GPUs que são monstros de processamento paralelo, força bruta. Do outro, um desafiante radical, a Groq, que aposta numa arquitetura totalmente diferente, focada em velocidade de resposta. E aqui que a briga fica interessante. Porque não é só uma questão de qual chip é mais rápido. É um choque de filosofias, de duas maneiras completamente diferentes de pensar computação para IA. A estratégia da NVIDIA é clara. Evolução implacável. Olha só esses números. O salto da arquitetura Hopper para Blackwell é absurdo. Mais que o dobro de transistores, mais que o dobro de largura de banda de memória. O lema deles é basicamente mais. Mais força bruta em uma escala cada vez maior. A Groq olhou para isso e pensou diferente. Em vez de tentar construir uma GPU melhor que a da NVIDIA, eles mudaram as regras do jogo. Eles criaram a LPU, a Unidade de Processamento de Linguagem. O foco não é processar tudo ao mesmo tempo, mas sim processar uma coisa de cada vez, de forma extremamente rápida e previsível, como uma linha de montagem. E aqui a gente vê o resultado prático dessa diferença. Para um chatbot, por exemplo, o que importa é a velocidade da resposta. E nisso, a LPU da Groq simplesmente humilha a GPU da NVIDIA. É de 3 a 5 vezes mais tokens por segundo. A resposta é quase instantânea porque a arquitetura foi desenhada para isso. Só que, no meio dessa briga de arquiteturas, as duas empresas esbarraram num inimigo em comum, um problema fundamental, quase uma lei da física da computação moderna. Esse inimigo é a muralha da memória. Pensa assim, o processador é um chefe de cozinha genial, super rápido. Mas os ingredientes, que são os dados, chegam da despensa, a memória, de forma muito lenta. O poder de computação evolui numa velocidade muito maior do que a nossa capacidade de alimentar esses processadores com dados. E aqui a gente vê como cada um lida com esse problema. A NVIDIA usa a memória HBM. É como se fosse um armazém gigante. Cabe muita coisa, mas é longe da cozinha, então demora para buscar. A Groq usa a SRAM direto no chip. É uma geladeira pequena do lado do fogão, absurdamente rápida, mas com pouquíssimo espaço. Essa foi a aposta da Groq, explorar a fraqueza da latência da NVIDIA. E a NVIDIA, vendo que a Groq tinha achado uma falha fundamental no seu domínio, fez um movimento que não foi técnico, foi puramente estratégico. E foi de uma genialidade impressionante. Imagine o cenário, final de 2025. A tecnologia da Groq começa a ganhar tração, provando seu ponto. A NVIDIA, em vez de lutar no campo técnico, simplesmente saca o talão de cheques. 20 bilhões de dólares. Mas não foi uma compra, o que seria barrado por leis antitrust. Foi uma jogada de mestre, que a gente pode chamar de acquisition. Primeiro, eles licenciaram a tecnologia da Groq. Depois, contrataram os principais cérebros por trás dela. E, por fim, mantiveram a Groq operando no papel para manter uma ficção de competição. Neutralizaram a ameaça sem comprar a empresa. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, estudar na maior escola de Python e IA do Brasil é o que você precisa. Por isso, recomendamos a Asimov Academy. Aprenda a criar sistemas com inteligência artificial, dashboards, web apps, realizar análises de dados, automações de sistemas e muito mais. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Mas essa briga de empresas é só o primeiro ato, porque por baixo de tudo isso, a guerra pelo hardware é na verdade uma guerra entre nações, e toda a cadeia produtiva de IA depende de um único e frágil ponto. Olha só esse gráfico. Mais de 90% dos chips mais avançados do mundo, aqueles que a NVIDIA e outras usam, são fabricados em um único lugar, Taiwan, pela empresa TSMC. O futuro da IA global depende de uma única ilha. Pensa no risco geopolítico disso. E é claro que as potências mundiais acordaram para esse risco. O que se seguiu foi uma corrida desesperada pela soberania do silício. Os Estados Unidos, Europa, o Japão, todo mundo investindo bilhões para construir suas próprias fábricas e não depender mais de Taiwan.
Enquanto isso, a China, alvo de pesadas sanções e impedida de comprar esses chips, foi forçada a criar do zero seu próprio ecossistema. E o resultado é impressionante. Mesmo com uma tecnologia de fabricação considerada inferior, o chip da Huawei já alcança quase 80% do desempenho de uma H100. Eles estão fechando a lacuna, e rápido. Então, como vai ser o campo de batalha do hardware de IA daqui para frente? Bom, a era de um único vencedor acabou. O futuro é fragmentado. A gente vai ter 4 arenas de competição. A NVIDIA continua reinando no treinamento pesado. Para respostas rápidas à inferência, teremos chips especializados. Em celulares e carros, arquiteturas abertas e baratas vão dominar. E por fim, teremos os ecossistemas regionais fechados, como o da China. Mas no meio de toda essa guerra, com esses monstros de silício consumindo a energia de cidades inteiras, existe uma comparação que coloca tudo em perspectiva. E é uma comparação bem humilhante. Essa diferença absurda de eficiência nos deixa com uma pergunta final. Com o hardware chegando nos limites da física e consumindo gigawatts, será que a próxima grande fronteira da IA ainda é o silício ou será que é a biologia? Obrigado por assistir ao vídeo de hoje. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!